Agora 8h12. Bom, nós estamos perguntando para você que avaliação você faz, se isso ajuda ou não a economia, uma moeda única para o Mercosul. Gentilmente, professor Leonardo Paz Neves, pesquisador do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas, aqui conosco. Professor Leonardo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil no Brasil, que eu sei que você está fora do Brasil. Tô sim, Heroto. Bom dia para vocês. Eu tô aqui no Boa Noite, eu tô na Coreia, do outro lado do mundo. Então é o fuso completamente contrário, são 12 horas de fuso. Você está em Seul ou não? Não, tô numa cidade perto de Seul, que é uma capital administrativa, onde tem os ministérios, institutos do governo. Uma hora de trem de Seul. Perfeito. Professor Leonardo, a gente já ouviu falar, nós vimos a experiência aí do euro, né? Acho que em 1999, depois de 2000, a maior parte dos países da União Europeia aderiram. Se fala em moeda única em outros locais do mundo. E eu acho que no passado já ouvi falar de moeda única no Mercosul. Mas acho que foi lá na época do Fernando Henrique, depois nunca mais ouvi falar. Qual é a viabilidade de uma moeda dessa? Vamos lá. Pegando no início, na carona do que você colocou, de fato, já se falou sobre isso. Desde que o Mercosul começou, na realidade, a União Europeia sempre foi o grande modelo referência, né? Então, basicamente, o que eles faziam, a gente olhava mais ou menos aqui e tentava, ou pelo menos especulava, em fazer algo parecido. Então, já pensou na questão do indivíduo, enfim, de qualquer lugar do Mercosul poder trabalhar nos outros países sem muita burocracia, e agora a questão do passaporte único, e agora a questão da moeda. O que acontece? Eu acho que para começar essa conversa tem que dividir o assunto. Que tipo de moeda única a gente está falando? Tem o modelo moeda única, que é o modelo europeu, que é o euro. E aí esse me parece muito difícil de ser implementado no Brasil, porque você está querendo dizer que os países vão substituir a sua moeda por uma outra moeda. Aí estão dizendo que hoje a moeda vai ser a tal da SUR, em espanhol, e que essa moeda seria uma moeda única de fato, né? Quer dizer, você, todo mundo usaria a moeda SUR para transacionar no seu país e nos países do Mercosul. Isso implica numa coordenação entre os países muito grande, implica você ter um banco central do Mercosul, um banco central que vai passar a definir juros, que vai passar a olhar para a meta de inflação, que vai ser ele que vai emitir moeda. E a gente tem uma situação no Mercosul e nos países do Mercosul que são muito complicadas para poder fazer esse tipo de coisa acontecer. Primeiro, quando você olha para o Mercosul, e eu acho que esse é meu argumento inicial dessa coisa toda, o Mercosul já não é um bom modelo de livre mercado. Ele é uma união aduaneira entre 4 e 5 países, se você contar a Venezuela, que ele tem uma série de exceções. Quer dizer, ele já não é um modelo muito maravilhoso, muito avançado. Ele, para ser um modelo mais avançado, deveria ter quase nenhuma exceção na sua pauta. Então, os países têm uma dificuldade muito grande de ceder até na hora de você baixar a tarifa dos seus produtos. Então, você abrir mão, e esse é um argumento forte, você abrir mão da sua independência, soberania, de definir sua taxa de juros, de emitir sua moeda e de tentar, do principal mecanismo para combater a inflação no seu país, eu acho muito improvável que esses países da região façam isso de fato. Inclusive, porque a gente olha para um cenário em que hoje o Brasil tem uma inflação relativamente alta, que está beirando entre 5% e 7%, e uma taxa de juros também relativamente alta, de uns 13%, mas tem uma Argentina que tem uma situação muito dramática, de quase 100% de inflação nos últimos 12 meses e 75% de juros, também é um número bastante assustador. Então, imagina você como é que vai ter uma única entidade que vai conseguir lidar com isso tudo. Esse Banco Central ele vai aumentar os juros para combater essa inflação galopante na Argentina, mas como é que vai ficar o Brasil com uma inflação de 5% e uma taxa de juros a 75%? Então a coisa não vai encaixar muito bem, na minha opinião. Mas esse é o modelo... Pois não, professor. Esse é o modelo da União Europeia. Tem um outro modelo, que é o que acho que está sendo mais discutido e que faz mais sentido, é a criação de uma moeda, aí também a SUR, que seja, só que ela não substitui a moeda dos países. Cada um continua com as suas moedas, só que você vai ter essa moeda que é meio como um FIR lá do passado, né? Que a gente utilizou lá para poder transicionar o real. É uma moeda meio de referência. Então, todo mundo vai aceitar essa moeda, você consegue transacionar com essa moeda com mais facilidade, sem taxação, vai ter um câmbio mais organizado, e você para de depender um pouco do dólar. Então, você quer transacionar com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina, você não precisa transacionar com dólar, você cria um sistema de pagamentos mais fácil. Isso me parece que faz mais sentido, não é trivial, mas faz mais sentido do que os países continuam mantendo a soberania dos seus bancos centrais para poder conseguir orientar a sua taxa de juros e o combate à inflação. Perfeito.
Professor Leonardo, muito obrigado por nos atender aí desde a Coreia. Muito grato. Nada por nada. Professor Leonardo Paz Neves, pesquisador do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Veja que coisa interessante, né? Ele está dizendo uma moeda, ele substitui as atuais moedas por uma moeda comum, ele disse, é muito mais difícil pelas razões que ele acabou de explicar. Mas ele explica também de uma moeda de negociação. Cada um mantém a sua, né? Mas teria uma moeda, então, de negociação, de comércio entre os países do Banco. E ele diz que essa, então, é mais viável. A gente vai, né, formando aí nossa opinião. Aliás, você entra na nossa enquete aí e participa também.